Agora nós damos início à nossa primeira palestra com o professor Adalberto Vieira. Então, nós vamos dar início à palestra do professor Adalberto. Antes, eu queria falar em nome de toda a comissão, agradecer tanto a abertura pelo professor Bruno e as queridas palavras da professora Suzana, que sempre nos acompanham e nos deram todo o apoio durante esse evento. E eu acho que todos nós ficamos bastante tocados, porque foi uma luta para todos nós continuar fazendo o evento e continuar batalhando mesmo em tempos de pandemia. Então, foi um ato de resistência continuar fazendo esse evento online, e eu espero que todos possam desfrutar desse evento e utilizar assim bastante. Então façam bastante perguntas, todos os alunos que estão inscritos. Antes de começar a palestra, de iniciar a palestra do professor Adalberto, os alunos que estão inscritos como disciplina, que por favor coloquem seus nomes no chat. Quem ainda não passou o DRE para a gente, que nos passe por e-mail, tá? Que a gente vai acompanhar tudo para ser melhor aproveitado, né? Então, dando início à palestra do professor Adalberto, e também ao quarto workshop dos pós-doutores do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, nós não poderíamos contar com melhor nome do que o professor Adalberto Vieira. O professor Adalberto, ele dispensa qualquer tipo de apresentações, ele é professor emérito aqui da nossa universidade, é diretor científico do Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem e também membro da Academia Brasileira de Ciências. E o nosso estimado professor, ele sempre esteve apoiando o nosso evento desde as primeiras edições. No nosso segundo ano, ele proferiu uma palestra acerca da soberania nacional e desenvolvimento sustentável, temática tão constante e necessária, principalmente em tempos de crise, como com cortes e restrições orçamentárias. Então, como parte das comemorações dos 75 anos do nosso instituto, sua palestra de abertura nos fará rememorar o legado dos nossos fundadores e assim vislumbrar o nosso futuro. Então, com a sua palavra, professor Adalberto Vieira. A tela inteira. Excelentíssimo diretor do Instituto de Biofísica, professor Bruno Dias, esplêndida comissão organizadora do quarto workshop dos postdocs do Instituto de Biofísica, seleta, embora remota audiência, bom dia a todos. Quando recebi l'onoroso convite de participar deste workshop, no ano do aniversário do Instituto de Biofísica, decidi pensar um pouco e apresentar alguns momentos fundacionais do Instituto, 75 anos atrás, ou talvez mais. E não posso deixar de iniciar esta apresentação sem saudar aos organizadores e agradecer, não apenas pela oportunidade do convite, mas agradecer tudo aquilo que eles estão hoje fazendo para olhar para o futuro. Recordando hoje, em poucos minutos, alguns momentos que consideramos importantes na história da vida acadêmica do Brasil, manifesto que tenho a mais absoluta certeza que os postdocs do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho farão parte de um futuro glorioso, assim como tem sido o passado e os 75 anos. E gostaria
o senhor poderia colocar para mim o pointer? E, além de minha modesta saudação, gostaria de trazer uma saudação que está escrita num texto de Carlos Chagas Filho, escrito primeiro em Paris em 1967, traduzido para o português por ele próprio em 1971. E a pergunta central dessa carta, que ele enviou para um jovem imaginário, de uma nação também imaginária, de uma cultura também imaginária, tinha uma grande pergunta. Vale a pena ser cientista no Brasil? Que se poderia transformar numa outra pergunta? Que lhe reservará profissionalmente, para não dizer humanamente, o futuro? Então, é um breve texto. Ele relata como decidiu escrever essa carta para uma pessoa imaginária, mas vamos pegar alguns trechos dessa saudação, na qual, repito, ele pergunta: vale a pena ser cientista no Brasil? Uma pergunta que todos vocês hoje estão se fazendo, que eu também me faço. Em primeiro lugar, nesse breve texto, Carlos Chagas Filho mostra que a reflexão própria da ciência, própria da filosofia, própria da metafísica, passou a ser deixada de lado em nosso tempo, para uma ação, às vezes, sem controle. E outra grande mensagem, e a responsabilidade social que deve ter um cientista jovem, para além do número de suas publicações nas pós-graduações. E ele escreve: tem todo cientista uma missão. Exige ainda a sua futura carreira que você não tenha eida de egoísmo. Só assim poderá trilhar uma das linhas mestres da ética científica, que é a da veracidade da informação. Veja, a palavra generosidade, que foi mencionada pela professora Susana instantes atrás, foi talvez um dos traços mais importantes da vida de Carlos Chagas Filho. E ele disse: para que serve essa ciência? Para que temos que ser cientistas? Escrevendo: é a minha convicção de que existe em cada um de nós, os que procuramos a ciência, a imperiosa necessidade de servir a seu país, a seu povo e a própria humanidade, e a certeza de que a pesquisa é uma maneira de fazer isso. E assim, o primeiro conselho que lhe quero dar é não se enveredar pela atividade científica se lhe faltar esse desejo de engrandecer nosso país, com a nação que seja a sua. A ciência, com todas as suas grandezas, é, na verdade, uma servidão. Servidão ao ideal que, buscando na aventura científica a verdade e o descortínio de novos caminhos, quer dar ao homem as condições de vida que devem ser imanentes à sua dignidade. Isto é, a ciência a serviço da nação, a serviço do povo, a serviço da sociedade. E nesta apresentação, me permitirei prestar um tributo especial à figura representativa daqueles tempos, no intuito de homenagear a todos. Carlos Chagas Filho, Herta Mayer, Aristides Pacheco León, Aida Sonvolor e Eduardo Penafranca. Repito, representantes de todos aqueles dos gloriosos tempos fundacionais. E o lugar onde uma nova história começou para a UFRJ foi o velho prédio, hoje já inexistente, na Praia Vermelha, onde estava a Faculdade de Medicina. E a história começou com alguém que foi como a maioria da plateia remota neste momento. Um jovem, aqui nesta foto com 20 anos, que poucos anos depois, 6 anos depois, numa década em que o universo da ciência passava a ter contornos diferentes
no mundo e no Brasil, e que na construção desse novo mundo, uma estrela brilhante se formava no firmamento da ciência no Brasil. Esse Instituto de Biofísica que hoje comemoramos. No dia 9 de outubro de 1937, Carlos Chagas Filho presta concurso para a física biológica. Foi uma notícia que todo o Rio de Janeiro festejou. Um novo catedrático foi classificado em primeiro lugar, num concurso que tinha sido encerrado na véspera. Se passaram, então, 8 anos até 1945, mas nesses 8 anos teve um dia muito especial que antecedeu a esse decreto presidencial que criou e definiu quais seriam as unidades constituintes da UFRJ. Esse decreto de José Linhares tinha algumas características particulares. Não apenas o Instituto de Biofísica se torna independente da Faculdade de Medicina, como já não havia mais cátedra de Física Biológica. Carlos Chagas Filho a transformara num laboratório de pesquisa que deu lugar a esse instituto. Porque antes do decreto de 1945, num dia memorável, dia 8 de agosto de 1938, Carlos Chagas Filho disse, ao encerrar uma conferência na Faculdade de Medicina, na Santa Casa de Misericórdia: não queremos que nos faltem elementos para acompanhar o desenvolvimento atual da medicina. É bem claro que mais lucraria o ensino e melhor se fundamentaria a prática profissional quando se construísse um instituto de fisiologia que unificasse o ensino e centralizasse a pesquisa, e assim facilitasse a realização de cursos de aperfeiçoamento e especialização. Foi a época em que ele transformou a Cátedra de Física Biológica em Laboratório de Biofísica. Que dia histórico! E assim, Carlos Chagas Filho, um sonhador se antecipando a outro sonhador, nos ensinou que a universidade de que precisamos, antes de existir como um fato no mundo das coisas, deve existir como um projeto, uma utopia no mundo das ideias. Carlos Chagas Filho, além de ser um grande cientista, era um sonhador. E na bancada e no escritório, é um exemplo que perdura com suas contribuições significativas, que gostaria de resumir aqui, elas centradas no eletróforos elétricos. Desvendou os mecanismos de funcionamento do órgão elétrico do peixe elétrico, por aqui da região amazônica, contribuindo para a compreensão da bioeletrogênese de forma geral. Descreveu os mecanismos de transformação da energia química do órgão elétrico em energia elétrica de descarga de 600 volts. E nos mostrou a biofísica numa de suas essências, o estudo das transformações energéticas. Devemos a ele a descrição refinada da estrutura das células musculares especializadas que formam a eletroplaca, o órgão em que se gera essa eletricidade nos 3 órgãos elétricos. E investigou os mecanismos da curarização, o relaxamento muscular provocado pelo curare. Isso foi considerado e ainda persiste como uma grande contribuição para a anestesia. E que hoje, de maneira trágica, para lembrar o que no dia a dia todos estamos vivendo, para nós lembrar que, graças a essas contribuições, há algo da época de Chagas e das contribuições de Chagas, quando um paciente com Covid-19 é intubado nos dias de hoje. E a pesquisa de Carlos Chagas Filho, levadas a sério nos grandes cenários científicos mundiais, era levada a sério também nos jornais da época, que reverenciavam como seus trabalhos, como este jornal, no dia 24 de janeiro de 1939, onde por aqui é
fotografado. Vejam, a ciência de qualidade no então laboratório de biofísica estava no dia a dia do povo brasileiro. Que fato inédito! Quantos anos esse exemplo? E Carlos Chagas, com todo carinho, todo ano, a todo momento era reverenciado e honrado com charges como esta, na qual, a partir do peixe elétrico aqui na sua mão direita, permite acender uma lâmpada no seu braço esquerdo e ele sendo o grande transformador de energia química em energia elétrica. E temos, a partir desses tempos, um Chagas que passou a ser lapidado e que depois, como o que eu chamo um Chagas tardio, preside na Academia Pontifícia de Ciências o processo de reabilitação de Galileu Galilei. 1985. 1981, um processo que culmina em 1985, foi a grande reconciliação entre a ciência e a fé. Mas esses anos de 1980 eram anos também sombrios. Era o apogeu da Guerra Fria e existia a ameaça do inverno nuclear. Quando explosões atômicas em série nublariam o planeta e impediriam a continuidade da vida. E assim, nos dias 7 e 8 de outubro de 1981, Chagas, presidente da Academia Pontifícia de Ciências, se reuniu com um grupo de cientistas especialistas na sede da Academia, na Casina Pio IV, na cidade do Vaticano, vindos de diferentes partes do mundo. Vejam essas palavras, vindos de diferentes partes do mundo. Chagas era o congregador de pessoas diversas. Era aquele que harmonizava, aquele que juntava. E a partir daí eles se distribuíram em grupos, foram para a Rússia de Gorbachev, foram para a Inglaterra de Margaret Thatcher, foram para os Estados Unidos de Ronald Reagan, e aí eles redigiram um documento que se transformou num manifesto da humanidade. Mas toda essa generosidade que está espelhada nesse documento com uma preocupação pela humanidade como um todo, como a que hoje os nossos postdocs têm frente à pandemia, essa foi a grande contribuição de Carlos Chagas Filho, já no final da vida, mas que começou a ser lapidada naqueles tempos fundacionais que brevemente recordei. Mas a preocupação do Chagas, que era com o crescimento continuado de seu instituto, vejam ali a postura humilde, ouvindo com os discursos no momento em que se inaugura o primeiro microscópio eletrônico e de uma centrífuga spin, uma ultracentrífuga. O Instituto de Biofísica entrando na era dos grandes equipamentos, mas sobretudo dos grandes equipamentos multiusuários. Eu, quando vejo essa foto, penso, talvez aí esteve o embrião iniciador da ideia de institutos multiusuários como o Senabio. Mas esse microscópio eletrônico que não apenas permitiu refinados estudos das estruturas do órgão elétrico. Foi também o momento em que se iniciou a gloriosa época da parasitologia no Instituto de Biofísica e da biologia celular das culturas de células. De Turim para as Américas, os ventos frios do nazismo trouxeram duas figuras. Na verdade, uma delas, Hertha Meier, já que foi dispensada de suas funções em 1930, foi encontrada por Carlos Chagas Filho
no Instituto Rockefeller, e ela e Eugênia Sacerdote de Lustig, duas mulheres, vieram para as Américas. E vieram para as Américas para iniciar a era da cultura de células e da biologia celular. Uma foi para Buenos Aires, Eugênia Sacerdote de Lustig. A outra decidiu ficar aqui entre nós. E a partir daí começaram, nesse laboratório de cultura de tecidos, ela iniciou estudos sobre o cultivo de protozoários patogênicos intracelulares no laboratório de cultura de tecidos, o primeiro no Brasil, reproduzindo o ciclo de vida in vitro de Trypanosoma cruzi, Toxoplasma gondii e Plasmodium gallinaceum, descrevendo pela primeira vez estruturas fantásticas, como a roseta de taquizoítos e todo o ciclo intracelular. Realmente, esse foi o momento de glória em que a parasitologia começou a ser criada no Instituto de Biofísica, continuando com uma tradição que já existia no Instituto Oswaldo Cruz, mas que aqui alcançou seu grande brilho. E vejam que relíquia histórica. Esse é o primeiro relato de protocolo de microscopia eletrônica de Toxoplasma gondii. A letra de Ertmeier, o registro cuidadoso, a foto colada. Que saudades desses protocolos. Que coisa maravilhosa. E aí, depois da compra do microscópio eletrônico, a primeira micrografia eletrônica de aquela roseta de taquizoítos que tínhamos visto com a microscopia óptica. E, de novo, a continuidade dos estudos de Trypanosoma cruzi, de Toxoplasma gondii e de Plasmodium gallinaceum. Certamente, a marca do talento de Ertmeier e a marca do talento de Carlos Chagas Filho, que a reconheceu, nos sembrou uma figura importante para nós. E alguns anos depois, quando o Laboratório de Cultura de Tecidos e de Cultura de Cérebro, de Cultura de Parasitos, veio para a atual sede do Instituto de Biofísica, vemos Dona Herta, doutora Herta, congregando pessoas de outros laboratórios, como Júlio Schaft, ouvindo a professora Narcisa, a professora Marlene, o professor Wanderlei, o professor Darcy, muitas outras figuras, como o professor Raul Machado, Farina, também com sua figura inconfundível. E assim, Ertmeier era aquela pessoa que sabia congregar a todo momento as pessoas mais diversas, assim como Chagas fazia isso. Chagas não apenas trouxe pessoas que aqui se fixaram, não apenas passou a comprar grandes equipamentos para que o Instituto se tornasse algo de relevância no cenário da ciência mundial, como aquela estrela que mostrei alguns slides atrás, como era a pessoa que sabia de maneira transitória, mas muito frequente, trazer pessoas que caracterizaram logo, mesmo no meio da Segunda Guerra Mundial, o reconhecimento do Instituto de Biofísica da UFRJ como uma grande meca da ciência internacional. 1943 marca o ano em que Bernardo Sei e seu grupo passaram uma curta temporada no Instituto de Biofísica, atraídos por estes Chagas que o Jornal da Noite retratou em 1936. E trouxe outra, Rita Levi Montalcini, que de Turim passou por St. Louis, no Missouri, depois voltou para Roma. E os dois em comum, o prêmio Nobel. O Sei em 47
Rita Levi Montalcini, em 86. E a descobridora do fator de crescimento do nervo, ela trabalhou com Herta Meyer. E no laboratório de Herta Meyer, Rita Levi Montalcini escreveu: o ainda desconhecido fator revelou-se de maneira tão glamourosa que deixou a todos sem ar, como se tivéssemos presenciado uma aparição milagrosa. Em poucas horas de cultivo, surgiu um magnífico halo de fibras nervosas em torno do gânglio. Uma das mais importantes descobertas na segunda metade do século XX foi realizada no Instituto de Biofísica, que hoje leva o nome de seu fundador. A internacionalização que foi mencionada tanto pela professora Susana como pelo Dr. Shelley, essa internacionalização que em alguns momentos é mencionada de maneira banal, já era uma realidade no Instituto de Biofísica 70 anos atrás. Voltamos para a aquisição de equipamentos, a mesma foto que apresentei slides atrás, e agora mencionarei uma figura muito vinculada a essa centrífuga. Explico. Aida Somboloch, uma mulher à frente de seu tempo. Foi a primeira química a ingressar no Instituto de Biofísica em março de 1947, com uma condição. Carlos Chagas Filho combinou com ela que ela só receberia seu primeiro pagamento 3 meses depois de ter comparecido pontualmente no dia 1º de março para trabalhar. Foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Ciências e uma das fundadoras da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Uma história que começou quase num naufrágio. Em janeiro de 1947, numa das viagens de Carlos Chagas Filho com Dona Ana à França, eles embarcaram em Marseille. A doutora Aida também, vinda de uma viagem na Europa para reencontrar a memória de um de seus familiares morto num campo de concentração. E numa noite tormentosa, quando atravessavam o Estreito de Gibraltar no sul da Espanha, o navio quase afundou. E no meio dessa tempestade, Aida Somboloch ficou do lado de Dona Ana, do professor Carlos Chagas Filho, contou o que ela fazia e foi natural. Carlos Chagas Filho a convidou, dizendo: se a gente se salvar, você vai trabalhar comigo no Instituto de Biofísica. Pouco tempo depois, nós já tínhamos Aida Somboloch fazendo parte do Instituto de Biofísica. Esta é uma foto perto dos anos 50, Carlos Chagas Filho, já Eduardo Penafranca, de quem falarei em instantes. E, de novo, aqui podemos ver muito daqueles fundadores que, como Carlos Chagas Filho, haverão de merecer por parte dos postdocs futuras recordações. O peixe elétrico do Chagas também esteve na vida científica de Aida Somboloch, nas suas contribuições significativas que mudaram conceitos sobre a transmissão neuromuscular. Ela, química, caracterizou praticamente todas as enzimas envolvidas na transmissão colinérgica com estudos cinéticos sofisticados. Como Chagas, estudou os mecanismos dos efeitos do curar e no relaxamento muscular. Mais uma vez, uma recordação que, neste momento em que intubamos tantas pessoas. E vejam outra grande contribuição, um conjunto de contribuições, que mostram como a ciência no Instituto de Biofísica se capilarizou e foi para outros cenários, mas sempre guardando algum elo com outro pedaço do passado. Ela nos ajudou a compreender como os metais pesados, abundantes nos hábitats do peixe elétrico, afetam a cinética das enzimas envolvidas na transmissão neuromuscular.
que o Wolf, Ulof, Sandra, Torres fazem hoje foram como resultado de cenários pensados e cultivados numa atmosfera intelectual riquíssima por Carlos Chagas, Aida Sombologo, Eduardo Penafranca. Professor Adalberto, Sim? só uma interrupção rápida, é que tem algumas pessoas reclamando do som no YouTube e vai fazer uma troca para adicionar aí um fone para ver se melhora um pouquinho. Desculpe interrompê-lo. Não. Melhorou? Melhorou? Agora tem que esperar as pessoas no YouTube falarem se melhorou um pouquinho. Por favor, quem está acompanhando a apresentação pelo YouTube poderia informar se o som está um pouquinho melhor? Melhorou? Não deixa você ver. Continua. Perfeito. Professor, já falaram que está melhor o som. Aí, por favor, se puder continuar. Nós agradecemos e pedimos desculpas pela interrupção. Desculpem, não tenho esse controle. Talvez deveriam me interromper com mais frequência quando houver esses problemas. E, prosseguindo, trago aqui uma amostra da independência e da qualidade do trabalho de Aida Sombologo. Um trabalho publicado na Nature alguns anos atrás, 50 anos atrás, e Aida Som, autora única, numa publicação na Nature que mostra a excelente qualidade de seu trabalho, também sobre o curare a caminho da caracterização do receptor de acetilcolina. Eduardo Penafranca, depois de Carlos Chagas Filho, o diretor do Instituto de Biofísica com seu mais longo mandato. Eduardo Penafranca foi o iniciador de uma escola que se dedicou à pesquisa de prospecção radioecológica das regiões brasileiras de elevada radioatividade natural. Ele foi um moço do grupo do Tório 232, abundante nessas regiões, prevendo que poderia ser utilizado em reatores nucleares para a produção de eletricidade em substituição ao urânio, uma vez que o Brasil tem uma das maiores reservas de tório do mundo. Era uma proposta de afirmação de soberania nacional. Com o passar dos anos, os reatores de tório foram se aperfeiçoando e os poucos hoje em funcionamento, a maioria experimental, usam todo o tório fornecido ao reator, reduzindo a quantidade e a longevidade dos rejeitos radioativos em várias ordens de grandeza. A partir de 1956, a Organização das Nações Unidas criou um comitê para se estudar os efeitos globais da radiação atômica, do qual Eduardo Penafranca foi representante no Brasil. Vejam, a preocupação de Chagas com a guerra nuclear de 1980 estava vários anos antes já em Eduardo Penafranca, um jovem pesquisador, brilhante pesquisador. O Instituto de Biofísica, através do Laboratório de Radioisótopos, iniciou estudos sobre trânsito de elementos radioativos no ambiente, na biota e no homem em áreas de alta radioatividade natural, como em Guarapari, Araxá, Poços de Caldas. Eduardo Penafranca viu que o esforço de pesquisa e desenvolvimento do reator de tório, que começou nos anos 50, por
por sua inspiração, desacelerou nos anos 60 e foi interrompido em 1975 com a assinatura do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. O urânio deslocando o tório por razões que ainda não ficaram totalmente desvendadas. Mas, enquanto isso, o aperfeiçoamento dos reatores de tório em sal fundido não precisam de água para o resfriamento. Podem estar com menor risco ecológico à beira de um rio, mas podem também ser construídos em desertos. Portanto, não precisam de água, podem ser construídos em deserto. Em 2020, a China termina a construção de 2 reatores no deserto de Gobi, que entrarão em funcionamento em 2030. Espero que, se o desenvolvimento das relações com a China continuar em seu curso, não tenhamos uma reedição de algo que eu chamaria o Usinabac, que tanto nos chama a atenção em tempos atuais. Eduardo Penafranca foi também um nucleador. Era aquele que, como Chagas dizia, o Instituto de Biofísica será um exemplo para o UFRJ, o país e o mundo, se ajudar a criar outras instituições semelhantes a ele. E aí, como exemplo dessa nucleação que nós encontramos pelo Brasil todo, 32 anos depois da fundação oficial do Instituto de Biofísica, no decreto de José Linhares, Eduardo Penafranca, então diretor do Instituto de Biofísica, apoia decididamente. O senhor poderia dar de novo? Não, esse. Não, isso. Um minuto que houve um problema técnico. Obrigado. Como ia dizendo, Chagas ensinou que o Instituto de Biofísica continuaria vivo se fosse se reproduzindo. É óbvio, faz parte, inclusive, da biologia e da vida. E, em 1977, Eduardo Penafranca, com visão e generosidade, apoia a ida de um grupo paranuclear o que um tempo depois seria um Instituto de Bioquímica Médica. Podem ir, disse a Leopoldo de Mes. E aqui, Leopoldo de Mes, Antônio Luiviano. Esse conjunto de pessoas partiu para o Bloco H para criar o que hoje é o Instituto de Bioquímica Médica. E quando Penafranca disse podem ir, disse também com outras palavras e, sobretudo, com gestos, podem levar aquilo que precisem. Alguns dos que ainda recordam essa mudança poderão lembrar que a mobília, os equipamentos, foram todos cedidos pelo Instituto de Biofísica com visão e generosidade. Mas o mais chamativo foi que podem ir se acompanhou de um ato. Podem levar as 6 vagas que o Instituto de Biofísica acabou de ganhar para abrir concurso lá na Bioquímica. 6 vagas. Alguns dos que estão aqui, como Horácio, este que está aqui, fizemos concurso porque quando Penafranca nos disse podem ir, disse também, e de fato fez, vou apoiá-los. Encerrarei essa minha apresentação lembrando o outro grande campo de saberes do Instituto na figura de Aristide Pacheco, um admirador da música carinhoso de Pixinguinha, que deu um passo decisivo para a compreensão de mecanismos elétricos associados à epilepsia e à enxaqueca.
Aristides Pacheco León aquí antes de ir para Harvard, con otras personas como Babiño de Oliveira Castro. Y aquí, algo que siempre caracterizó a Aristides Pacheco León. Ele fez seus primeiros e grandes equipamentos a partir de sucata armazenada no fundo do prédio da Praia Vermelha, com um velho galvanômetro. Começou a fazer equipamentos para seus registros. E aqui, a grande contribuição de Aristides Pacheco, a depressão alastrante da atividade do córtex cerebral. Não apenas em casos de epilepsia experimental com substâncias químicas, mas também quando, a partir de estímulos elétricos, eletrodos posicionados na parte posterior viam que o eletrograma podia se silenciar como resultado de impulso elétrico, de carácter de estímulo elétrico, e depois se recuperava. Aquelas ondas de enxaqueca, aqueles episódios de epilepsia começaram a ser compreendidos e hoje continuam a ser. 75 anos depois, inspirando estudos de mecanismos que afetam o desenvolvimento do cérebro como a desnutrição, com discípulos do Instituto de Biofísica espalhados lá no Nordeste e liderado pelo professor Rubem Guedes, que foi discípulo também do Instituto de Biofísica. 75 anos depois, comissão organizadora, audiência, nós estamos na frente e de posse de um legado. Um legado que estaremos celebrando em momentos difíceis para a ciência, para a humanidade, para o país, mas cheios de esperança. Porque aquelas 5 pessoas que mencionei, e os muitos que deixei de mencionar por falta de tempo, construíram algo que não pode cair. Porque se o edifício representado pela ciência brasileira e por sua estrela maior, o Instituto de Biofísica RUI, as nossas esperanças como nação ainda incompleta se desvanecerão definitivamente. Sabemos que isso não acontecerá, porque o Instituto de Biofísica continua brilhando como uma estrela de primeira magnitude no firmamento da ciência universal, acompanhado pelo fundador e patrão. Coordenadora da sessão, terminei. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Pode falar, desculpe interromper. Não. Estou aberto a perguntas. Certo, muito obrigada pela sua apresentação. Realmente foi e bem propício nesse ano de comemorações dos 75 anos do Instituto. Nós contamos com vários professores e muitas pessoas assistindo pelo YouTube. Em relação à pergunta, nós temos uma pergunta do Gil Alexandrino, que ele gostaria de saber por que o senhor, só um minuto aqui que eu acabei perdendo a pergunta, por que o senhor escolheu falar sobre esses professores, se você teve a critério na sua escolha desses professores em especial, considerando todos os grandes nomes do Instituto até então? Gio, muito obrigado pela tua difícil pergunta. Se você olha o naipe daqueles que acompanharam Chagas nos anos fundacionais, você compreenderia que seria impossível
escolher mais de 5, 6. De toda forma, algo me deixou muito tranquilo. Algo me deixou muito tranquilo porque tenho absoluta certeza de que no 5º, no 6º, no 7º, no 8º workshop, essa história continuará a ser contada, outras figuras poderão vir. Entre elas, uma que eu deixei de lado, talvez propositadamente, porque a ciência que ele cultivou, a biologia molecular, começou um pouco depois no Instituto de Biofísica. Refiro-me à querida figura de Darcy Fontoura de Almeida. E posso fazer uma sugestão para a comissão organizadora para um evento? Todos vocês estão passando por aquele prédio azul, aquele prédio do Instituto de Biofísica, onde estará sediada outra iniciativa pioneira do Instituto de Biofísica. A medicina de precisão que se apoia nas abordagens, nas ideias, nas metodologias da biologia molecular. Quando, em 2007, a professora Denise Pires de Carvalho, junto com o professor Antônio Carlos Campos de Carvalho, começaram a sonhar com o Instituto de Medicina Regenerativa, pouco depois surgiu dentro da consciência científica mundial a necessidade, a convicção de que a medicina de precisão seria o novo passo. E o Instituto de Biofísica iniciou essa caminhada muito antes de um famoso discurso de 21 de janeiro de 2015, se não me engano, deixa eu buscar aqui, que neste dia 3 de novembro, uma data muito especial, gostaria de trazer como lembrança. 21st century businesses will rely on American science and technology, research and development. I want the country that eliminated polio and mapped the human genome to lead a new era of medicine, one that delivers the right treatment at the right time. In some patients with cystic fibrosis, this approach has reversed a disease once thought unstoppable. So tonight I'm launching a new precision medicine initiative to bring us closer to curing diseases like cancer and diabetes, and to give all of us access to the personalized information we need to keep ourselves and our families healthy. Will you do this? Vocês podem ver, antes desse discurso, 8 anos desse discurso, a medicina de precisão, o tratamento adequado no momento adequado, já surgia aqui e está hoje simbolizado, cristalizado nesse edifício. E hoje, 3 de novembro, tem uma razão especial, talvez, para escolher agora essa lembrança. Quando estou formulando votos para que esta figura que está aqui atrás, o então vice-presidente Joe Biden, se transforme nesta noite no novo presidente dos Estados Unidos. Professor Bruno também gostaria de fazer uma pergunta, acho que pode fazer aqui por vídeo. Inicialmente gostaria de agradecer a excelente palestra proferida do nosso professor emérito, professor Adalberto Campos Vieira. Pois realmente é sempre um prazer, na verdade, ter a oportunidade de ouvir novamente sobre essa história tão gloriosa do Instituto de Biofísica e ficar imaginando como que será a sua continuidade a partir de agora. Nesse vídeo que o senhor mostrou, que mostrava o ex-presidente americano, Barack Obama, falando sobre pesquisa e a importância dessas iniciativas, e particularmente da medicina de precisão, já nos dá uma ideia da
da importância da interação da comunidade científica com os atores políticos nacionais e, eventualmente, mundiais, para termos a pesquisa realmente no centro do desenvolvimento da humanidade, a ciência no centro do desenvolvimento da humanidade. Como o senhor avalia o momento atual dessa relação da pesquisa com esses atores políticos e como que você vê esse futuro imediato e, particularmente, em termos do que pode acontecer com a eleição americana que está se realizando hoje? Obrigado. Obrigado, professor Bruno, por trazer essa importante questão. Certamente as comparações são inevitáveis. O Barack Obama se cercou de grandes cientistas, inclusive de prêmios Nobel. A sua relação com o NIH era das melhores possíveis, sempre se aconselhando. Os centros de pesquisa translacional foram se espalhando por todo o território dos Estados Unidos. Certamente, no Brasil e nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, estamos passando por um momento que chamaríamos de retrocesso nas relações entre a sociedade política e o mundo científico. Talvez com graves riscos para o futuro da ciência e o futuro da humanidade. Haja vista qual é o resultado das atitudes negacionistas em relação à Covid-19. Mas eu tenho esperanças. Eu tenho esperança, talvez, a partir dos exemplos que hoje compartilhamos. Quem ia imaginar? Herta Mayer iria imaginar, quando, sendo uma jovem de 28 anos, foi dispensada pelo governo Mussolini de continuar trabalhando, teve que emigrar para os Estados Unidos? Ela foi chamada para construir uma história gloriosa aqui entre nós. Eugênia Sacerdote de Lustig, a mesma coisa. Rita Levi Montalcini também. Então, a história tem seus ciclos. Lembre que quando o Bernardo Say vinha, no início dos anos 40, para visitar Chagas, ele via de navio navegando por um oceano infestado de submarinos alemães. A mesma coisa podemos dizer da ida do Aristides Pacheco Lyon para Harvard. Então, hoje, confesso que estou triste, mas tenho também grandes esperanças, porque com pessoas como os postdocs, como pessoas que temos aqui no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e em outros centros do país, não importa que estejamos passando por momentos de sombras. E reafirmo isso lembrando o que disse uma vez o patrono da Escola de Enfermagem Ana Neri, da UFRJ, sempre lembrado Dom Helder Câmara. Quando mais escura está a noite, mais perto estamos do amanhecer. Então, pergunta que o senhor acabou falando um pouco sobre a questão, mas eu vou deixar aqui a pergunta para o senhor, caso queira complementar essa dúvida da Caroline Alcântara, que é da nossa comissão, que ela queria saber o que o senhor acha que esses ilustríssimos pesquisadores falariam sobre a atual situação da ciência mundial, né, e em especial a ciência brasileira. O senhor está sem o microfone. Está o microfone desligado. Carolina, bom te ver novamente. Veja só,
Mostrei esse livro porque esse livro tem, entre outros capítulos, o discurso de Chagas quando tomou posse como presidente da Academia Brasileira de Ciências. Tomou posse com um discurso sombrio. Era um momento que vocês podem imaginar, 1964. Mas o discurso de Chagas, que começou sombrio, foi se iluminando, e praticamente suas últimas palavras podem ser resumidas no seguinte: a ciência vencerá. E assim como estava isso escrito naquele pequeno texto, Carta a um Jovem, repito, eu tenho as mesmas esperanças, e aqueles sempre os relatos, eu convivi alguns anos com Chagas, e ele sempre, quando alguma coisa não ia pelos caminhos devidos, ele sempre reclamava. E, certamente, o fazia de maneira enfática e enérgica, elevando sua voz e escrevendo, como Vanderlei faz hoje. E a doutora Ida também. Então, o que eu imagino que essas 5 figuras hoje estarão dizendo, ou estariam dizendo: estamos passando por uma noite, mas vamos atravessar o inverno. Porque assim como depois da noite vem o dia, o amanhecer, depois do inverno vem a primavera. As flores, as folhas verdes. Então, mesmo no momento de tristeza, eu carrego uma expectativa de esperança, uma relação até simples. Vocês são fonte de inspiração para isso. Muito obrigada, belíssimas palavras. Acho que falo em nome de toda a comissão quando digo que estou muito honrada pela a palestra de abertura ter sido a do senhor e de suas palavras belíssimas agora no fim, com essa última pergunta. Eu acredito que não tem mais nenhuma outra pergunta que foi feita, muitas pessoas elogiando e agradecendo sua palestra. E eu queria agradecer também a presença do professor Bruno, a professora Suzana, que ficou um pouquinho, teve que sair, mas agradeço muito a sua presença e a sua disponibilidade, como sempre, a sua ajuda, seu auxílio com o nosso evento. Muito obrigada.